Segundo Emmanuel, da obra Roteiro, no capítulo 5, quando ele fala nos círculos da matéria, por Chico Xavier, o espírito é o conjunto das vidas inferiores, suscetível de ser examinado pela nossa capacidade de apreciação. O espírito com E maiúsculo. O homem é gênio divino em aperfeiçoamento, ou um anjo nascituro, no grande império das existências microscópicas, em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores. Ou seja, somos deuses para os nossos átomos e átomos para os deuses que compõem ou constroem universos. E segundo Ramatiz, por Hercílio Maes, da obra Fisiologia da Alma, capítulo 22, a vida com V maiúsculo, maior, é o produto exato da aglomeração das vidas menores. Memorizamos como ser e nos comportar como fluido ou base estrutural do fluido universal, ou cósmico. Feito a tarefa, volta-se lá, está tudo gravado o que fizemos, está em nossa consciência também, assimila-se um tanto mais de possibilidades, retorna-se, passando pelo fluido cósmico ou universal, gerenciando o que antes obedecera e formando, participando da formação da matéria mental. E assim fazendo o mesmo, nós vamos fazer esse balé no terceiro livro. Aí retorna e etapa por etapa a evolução se dá pela recapitulação e ao mesmo tempo a sua ascensão. Vai ter um diferencial, porque nós vamos fazer uma enquete e vocês vão responder até o final da live aí no chat. Lembrando aqui da nossa tela inicial, o sublime viandante, no pensamento de Ramatiz, seremos um mago sideral. Então, a vida maior, o espírito, é a soma exata da composição de vidas menores. A superconsciência, o reino de Deus em nós, os Cristos, eles com suas almas, e aquelas que ainda não estão em seus apriscos, é necessário que eles tragam para os seus apriscos e tornam-se um com o todo espírito. Nome de carreirinha da série, o Sublime Viandante e o Mago Sideral. 27ª parte, nós estamos entrando na profilaxia do câncer, da obra Fisiologia da Alma, capítulo 22. As origens do câncer, capítulo 20. Os aspectos do câncer, capítulo 21. E o que é? Então, em termos de saúde, profilaxia significa prevenção de doenças através de medidas preventivas. Só para relembrar da profilaxia. Então, em termos de saúde, mais direcionado para a saúde. Então, a palavra é derivada do grego profilaxia, curiosamente, o mesmo nome, que significa cautela, acautelar-se de uma situação. Então, no contexto da medicina, a profilaxia engloba ações para evitar a propagação de doenças, tanto em nível individual como populacional. Nós poderíamos dizer a higiene, o repouso, alimentação adequada, oxigenação, fortalecimento do sistema imunológico e várias outras atitudes profiláticas. E nós vamos apresentar aqui, se vocês querem que avancemos além da prevenção,
que se eu não quero adoecer, a prevenção para mim já basta. Mas se eu não sei do futuro, motivos da recidiva do câncer. Querem que comentemos sobre isso? Só uma pergunta a respeito da temática. Poderíeis informar-nos como se produz a nova incursão cancerígena nos tecidos sadios adjacentes aos tumores extirpados ou membros amputados? Então, como se dá essa recidiva? Quer que avancemos? Mais uma pergunta dentro da temática. Asseguram certos médicos que basta o ingresso de algumas células cancerosas na circulação dos tecidos circunvizinhos, em torno de onde foi tirado o tecido, para que então se manifeste novamente o câncer. É assim mesmo? Aí ele explicaria as duas questões e outras. E essa outra temática. Considerações sobre a cirurgia e radioterapia no câncer. Sobre a quimioterapia, já falamos um pouco da rádio também, mas uma das perguntas, ou melhor, nem há uma pergunta, uma exclamação, que dizeis sobre o tratamento, uma pergunta e uma exclamação. Que dizeis sobre o tratamento do câncer pela radioterapia? Enquanto alguns médicos o consideram de efeitos surpreendentes, outros o condenam como de efeito pernicioso sobre o organismo humano. Aí ele vai dar a fazer a apreciação dele. A terapêutica dos passes, a fluidoterapia e a cooperação do enfermo. Então, o quanto está nas mãos do enfermo, o que essa terapêutica magnética, a energia animal, o que ela pode fazer. Que, quando falamos de passes, é uma soma de energia que passa pelo nosso corpo, mas em realidade vem da natureza, da espiritualidade e a nossa parte. É a fusão de três potências e as três passam pelo nosso universo e exterioriza após passar por cada pedacinho da mente ao interior da célula orgânica. E esta energia magnética que vai fluir para o receptor é o plasma, um elemento sutil de nossas próprias células revitalizadas, cuidadas, aprimoradas, que vai reanimar as células de quem recebe a energia, segundo André Luiz. Ou o energismo, a força vital do átomo, que nós aprimoramos com os nossos pensamentos harmoniosos, acelerando o nêutron, gerando os prótons, fabricando os elétrons à base da própria vida, sutilizando os elétrons, criando os fótons, que é o nosso próprio magnetismo, a doação nossa, ou por nossa vez. E a pergunta é, em face dos espíritos, em face de os espíritos de vossa esfera conhecerem a origem do câncer da maioria da humanidade, supomos que eles também saberão qual o meio mais eficiente para se curar esse flagelo. É assim? Essa palavra eu não usaria em pergunta nenhuma. Não é assim? Então, estou falando, não é assim. Então, é assim? Ou pode não ser assim também. E o último capítulo da obra, motivos do recrudescimento do câncer e sua cura. Há um interesse? Não achais que o medo do câncer é também justificável, pois que se trata de enfermidade comumente fatal ao indivíduo? Uma das perguntas iniciais. Ela é dupla também.
Uma vez que a crença no outro mundo, na vida após a morte, por parte dos encarnados, raramente não passa de conjuntura, de conjectura. Apenas suposição, às vezes não acreditam nisso, tornando-se difícil provar a imortalidade do espírito. Basta observar, toda noite a gente morre, vai para algum lugar e volta. Cremos que o medo ainda deverá ser o companheiro inseparável do homem por muito tempo. É assim ou não é assim? Então esses seriam os temas, vocês vão pensando, vão nos posicionando, porque bota a parte. Se nós estamos na 28ª, pode contar 50 ou 60 capítulos dessa novela. Ou desse seriado ou minissérie. Relembrando alguma coisa da etapa passada, da parte 27, alguns espíritos, quando encarnados, sentem por antecipação a aproximação de suas provas cancerígenas. No nosso caso, pressentimos 16 e fizemos a profilaxia, todo o processo, para que elas não acontecessem. E mesmo assim, ainda furou o esquema e fomos à luta para debelar a situação. E desde cedo, desencantam-se das ilusões da vida material. Com todo respeito a quem necessita, o que chamam de lazer, para mim, não me atrai. Passeios, isso para desfrutar somente, como alguém narra, da vida. A vida é um perpétuo dinamismo e servir pelo prazer de ser útil é a minha praia, mas não me chama atenção nenhuma, apenas o lazer por lazer. Aurindo, absorvendo ou sorvendo forças na meditação, na oração, na respiração, relaxamento e renunciando deliberadamente os bens e ao conforto materiais. Tiramos para a nossa vida particular somente o necessário dentro desse conforto e segurança, o mínimo necessário. Transformam-se assim em criaturas serviçais e estoicas, fiéis aos seus princípios. Não abrimos mãos dos nossos princípios. Pagamos um preço alto? Pagamos. Mas a nossa régua é a verdade, mãe da liberdade, a família como célula base da sociedade, a sociedade justa, solidária e fraterna na composição de uma nação nobre, em nome do Cristo, o Senhor Supremo do nosso planeta e do Supremo Arquiteto, o Senhor do Universo. Então, propiciando e atendendo com ânimo à sua prole consanguínea, enquanto as mais heróicas ainda chegam a criar os filhos alheios. O caso do nosso amado Divaldo não teve filhos consanguíneos, mas criou mais de 600 filhos adotivos. Uma obra imensurável que a maioria de nós não teríamos condições de fazê-la. Mas dentro das nossas limitações, cuidamos dos filhos do coração, aqueles que nos adotam. Ao invés de adotá-los inicialmente, nos adotam como referências, como pais, e nós os acolhemos em nossos corações e procuramos exemplificar o que pregamos na vida prática para fortalecê-los na sua própria transformação. Minha sogra foi uma que, além dos seus 5 filhos consanguíneos, adotou o 6º filho.
Então, vivem cristamente e se tornam utilíssimas à coletividade, efetuando o máximo aproveitamento de todos os minutos disponíveis da existência e revelando grande capacidade de resistência moral. Estamos nos esforçando para isso, todas as telas que nós mostramos. Se não chegarmos nessa encarnação, temos milhares de outras ou infindáveis até chegarmos lá. Mas a intenção é nos conduzir com o máximo de aproveitamento, todos os minutos disponíveis, e revelar grande capacidade de resistência moral diante das calúnias, difamação, de qualquer petardo ou situações semelhantes que chegarem em nossa porta. Então a moléstia as encontra preparadas. Eu não estava preparado no primeiro processo. Fui me preparar para os demais. A moléstia as encontra preparadas. No caso da minha sogra, sim. Para o aprimoramento, para o cumprimento kármico, sem lamentação, sem rebeldia. E às vezes não escondem a conformação espiritual de que estão sendo purificadas. Isso não escondemos. As nossas lesões morais. O quanto de maledicência, maldade, mentira, calúnia, difamação que praticamos, causando prejuízo aos outros. A fofoca e tudo mais. Só para vocês lembrarem, microscópio eletrônico. Está aqui um razoavelmente grande, mas pode ser bem mais agigantados ou menores. Quando falarmos de trincheiras, imagine aí os soldados fazendo as suas trincheiras para preparar para os combates. Quando falarmos da vela de porcelana, porque vamos falar dela, aqui vocês, então ela vai filtrar. Então o que não passou por ela ficou fora dela, vírus ou bactérias, aqui são os bacilos, bactérias em forma de bacilos. Então não passou por lá, então ele é filtrável, eu posso estudá-lo, ele está visível. Se passou por ela, então é tão ínfimo que não dá para eu examiná-los, estudá-los, como é o caso do bacilo do câncer, que é psíquico. Então algo físico não vai segurá-lo mesmo. Então aqui a saída, aqui a parte porosa, né, os microporos, que tem 0,1 tal. Aqui entra o líquido e etc. Só para vocês terem uma ideia de quando falarmos da vela e o elemento filtrável. Então, vamos dar um exemplo. Segundo a doutora Mayra, o vírus que propagaram há pouco tempo atrás, se ele existisse, porque até hoje ele não foi filtrado, ninguém o isolou, ele teria de 60 a 120 milésimos de milímetro, bilionésimo de milímetro. E a máscara cirúrgica, que tem de 5 a 7 camadas, ela filtra até 300 bilionésimos de milímetro. Então ele passaria pela máscara cirúrgica bonitaço. Então por que nos obrigaram praticamente para os que ignoram a sua liberdade a usar alguma coisa que só serve para criar o ambiente de infecção, para que nós respiremos o nosso próprio ar? Por isso que o conhecimento nos liberta da ignorância, segundo Joana de Ângeles. E a vivência consciente dele nos liberta desse sofrimento, por exemplo. Se falar cobaia, dá-se o nome ao coelhinho da Índia de cobaia também, mas é o que se usa em laboratórios. Após filtrado, agora vamos colocar esses elementos, vírus e bactérias, nas cobaias para ver o que eles causam no corpício dela, para fazer a profilaxia, a prevenção
por nossa vez. Eles dão a vida, não precisaria ser assim. George Washington Covell, cientista que conversava com as cobaias e também com os vírus, sabiam que um e outro poderia contribuir, tanto eles quanto elas, quanto as plantas, falavam com ele e explicavam os porquês. Ele não precisava torturá-las nem maltratá-las, porque não são eles que geram as doenças, são os ambientes, e eles vão reagir no corpício das cobaias de acordo com a mente dos próprios pesquisadores diante daquilo que buscam, daquilo que querem comprovar. Tome água, tome ar, é hora do mergulho. Acreditam muitos cientistas que o câncer é proveniente de alguns vírus ou ultravírus filtrável, que mais hoje, mais amanhã, será conhecido e isolado para sua sumária extinção. Quanto mais matar os vírus, bactérias, vermes e micróbios, mais doenças teremos, segundo Pietro Baldi. Eles querem ir para a guerra. E a resposta: após o advento, o surgimento, o aparecimento do microscópico, esse que nós mostramos, eletrônico, ou mesmo sem antes dele, e o êxito das pesquisas de Pasteur, lá não tinha um microscópio eletrônico, os cientistas acreditaram que seriam descoberta toda a fauna do reino microbiano e feita a identificação de todos os inimigos ocultos do homem que, no seu mundo infinitesimal, ainda se entrincheiravam, vimos as trincheiras, escondiam, nos intertícios, nos intervalos, nos poros, nas aberturas das células humanas. Então estaria lá escondendo, lá dentro dos microtúbulos, nas entranhas de um centríolo, dessa organela, ou entre elas, dentro do citoplasma. E Pasteur passou a vida inteira criando armas imunizantes para matar esses pequeninos, e no seu leito de morte confessou a Claude Bernard que ele estava com a razão. Claude Bernard estava com a razão, que disse que não eram esses seres que causavam as doenças, mas sim os ambientes. E de acordo com o ambiente, eles se revoltam contra o ser que está perturbando o ambiente. E esta rebelião, que é o que Ramatiz chama de doença, conforme consta em nosso segundo livro, extraído da obra Sob a Luz do Espiritismo, no capítulo 7, que fala da mente. Então, se Pasteur confessou no leito de morte o que Claude Bernard já antevia e o avisou que não era verdade, ele passou a vida inteira, se vendeu para a Big Pharma, era o monetário que interessava e não provou coisa alguma, e Bernard desbancou, dizendo que não eram eles, mas os ambientes, e Anthony Béchamp foi além do Claude Bernard. Dizia que esses parasitas, esses prótites, os elementos que tornam os ambientes agressivos e irritam esta comunidade microscópica, nós criamos com a nossa mente, com os nossos pensamentos em desalinhos ou emoções desgovernadas. Então fica aí a dica. Podemos voltar. Então, após o surgimento do microscópico, não o eletrônico, e o êxito das pesquisas de Pasteur, louvamos o esforço, ele acreditava naquilo, damos a ele o direito de acreditar no que queira. Freud foi outro. Alguém enviou 40 volumes de uma pesquisa formidável que o orgulho de Freud não deixou ele ler sequer aquela obra. E após 40 anos
ele foi ler a obra e viu que tudo que ele pesquisou não chegava a 10% do que tinha já pronto naquela obra. Imagina o salto que ele poderia ter dado dentro da sua psicanálise se tivesse a humildade de ler o que o outro já tinha feito, o caminho que ele fizera. Então, os cientistas acreditavam, à época de Pasteur, alguns, porque vemos lá Claude Bernard e Antoine Béchamp não acreditando, que seria descoberta toda a fauna do reino microbiano e armas para matar todos e a humanidade estaria salva. E feita a identificação de todos os inimigos ocultos do homem, que no seu mundo infinitesimal, lá nos intertícios celulares, ainda se entrincheiravam nesses espaços, nesses poros, nessas fendas, nas células humanas e só à espreita. E nós vimos que os vírus convivem em perfeita harmonia dentro de uma bactéria que está dentro de uma célula, que são as nossas mitocôndrias. Agora, se apareceu algo fora do normal, que é um material em decomposição, eles estão ali para isso, para entrar em ação e desintegrar o que está em decomposição. Então, se a célula está morrendo, se é o que nós chamamos de carniça está morta e em decomposição, está putrefando-se, ele entra em ação, transmuta aquele material, soma a sua genética, a sua experiência com a dele e ambos tornam-se um, o que nós chamamos de a célula cancerígena. Só que até então ele é um ser psíquico, não filtrável nem pelas velas de porcelana, nem por coisa alguma aqui no mundo físico por enquanto. Então, os microbiologistas modernos também guardam a esperança que, através de mais poderosos microscópicos eletrônicos, aquele que nós mostramos, hão de vislumbrar o mundo imponderável dos ultravírus infiltráveis até então, podendo ser filtráveis para o futuro, e assim solucionar todas as incógnitas patológicas da medicina. Bela ilusão. Mas vamos lá. Então, quem são os microbiologistas modernos? Até porque essa ciência não é tão antiga assim. Eles estudam os microelementos, os micro-organismos que compõem a vida, dentro de uma célula, por exemplo. Se dentro de uma célula existem bactérias, que são as mitocôndrias, dentro delas vírus, pode estudar nesses intertícios celulares ou fora das próprias células, os protozoários, micróbios, vermes, todo esse universo microscópico, para entender esta vida microscópica, esta microvida na biologia, e eles aguardam a esperança de, através desses microscópicos eletrônicos, estudando essas microvidas, vislumbrar. Mesmo vislumbrar ainda não é ver claramente. É como o bóson de Higgs. Eles supõem que ele é aquilo. Vislumbraram, não viram de fato. Então eles vão de vislumbrar, pelo menos ter esta intuição, esta presciência, o mundo imponderável dos ultravírus infiltráveis, que é o mundo psíquico. Mas com instrumentos físicos não se faz isto. Com microscópio, microscópio mesmo seja eletrônico, não tem como fazer isso. Mas o psicoscópio, na obra de André Luiz, Os Domínios da Mediunidade, aí eles conseguiriam fazer isso. Psicoscópico. Vai ver os valores morais do indivíduo enfermo, onde está a causa das doenças, mas com
Pode ser um super microscópio eletrônico, vai ver a parte física, enquanto instrumentos físicos não verão os elementos infiltráveis do mundo psíquico. E assim, eles imaginam solucionar todas as incógnitas patológicas da medicina. Foi Jesus que disse-nos: a sua fé te curou, vai e não peques mais. Quer dizer, faça a profilaxia. Cessando a causa, desaparece o efeito, porque nós podemos tratar os efeitos como a medicina, tanto a clássica quanto as alternativas indo além do efeito puramente físico, às vezes atingindo com a fitoterapia, a homeopatia, já efeitos psíquicos, mas a causa da enfermidade só a transformação moral do paciente pode curar. A medicina espiritual, segundo André Luiz Bezerra de Menezes e outros mestres, Joana de Ângeles, só alivia os efeitos psíquicos emocionais no perispírito, mas a cura real só pela transformação da causa, a transformação do ser. Os cientistas jamais, para eles chegarem lá para poder visualizar e não vislumbrar, Pietro Baldi, o cientista jamais pensou que é preciso amar o fenômeno, só que eles querem matar o fenômeno que eles estão querendo descobrir. Tornar-se o fenômeno, se colocar no lugar dele, que está evoluindo também. Tornar-se o fenômeno observado. Ele está observando ou desejando ver esse ser, vivê-lo, se colocar no lugar dele, vestir a roupagem dele. Dá para fazer isso psiquicamente. Como ele se sentiria sendo agredido, sendo que ele não é o agressor. E ainda mais, é indispensável transportar o próprio eu, a essência do cientista moralizado, com a sua sensibilidade, acuidade, até o centro do fenômeno, a consciência do fenômeno observado. Não apenas como uma comunhão, fazendo uma parceria, diga isso que eu te dou aquilo, não. Mas como uma verdadeira transfusão de alma, é a minha alma indo para a alma dele e a dele para a minha, e nós nos tornamos uma só realidade. Aí a gente se entende, ele vai dizer o porquê existe, e fala, não adianta nos matar. Ou tentar. Nós temos 3 cópias. A lei cósmica nos garante viver. Vocês podem até matar o equivalente ao físico e até dilacerar o que nós chamamos de modelo organizador do físico. A forma que compõe a forma. Mas a consciência ninguém mata. Se assim fosse, nós existiria mais o que chamamos de infecção hospitalar. Então, você matou as bactérias que apareceu, todas, e não se matam. Ela surge, cada antibiótico que se usa para debelá-la num paciente, ela surge mais violenta no outro, se não mudar o comportamento dos elementos que trabalham no hospital. Desde a diretoria, médicos, enfermeiros, faxineiros, todos os seres. Quanto mais amor num hospital, pelo ser humano, menos infecção. Menos amor, muita higiene, mais infecção, conforme vimos com o próprio Pietro. Mas a verdade é que o homem não é apenas uma entidade física vítima da agressão microbiana, pois o seu espírito, o espírito que anima o homem, que no caso a alma, com E minúsculo, atua noutros planos interiores, planos e subplanos perispiríticos, mentais, etc., modelando o pensamento e fundamentando a emoção, para depois então manifestar-se no cenário do mundo material.
Então vimos aqui com Pietro, e antes do Pietro, só para conceituar, a gente passa de carreirinha, vimos que eles estão imaginando um dia descobrir, filtrar e solucionar o problema de todas as patologias na humanidade, sem que a humanidade se modifique. Mas a verdade é que o homem não é apenas uma entidade física. Ele é física, psíquica, emocional, moral e espiritual. E também não é vítima da agressão microbiana. É ele que agride os próprios micróbios, vermes, vírus, ultravírus, etc. E eles se revoltam contra a agressão. Pois o seu espírito, a alma que anima o homem, a personalidade humana, atua noutros planos interiores, desde o modelo organizador biológico, todas as camadas perispirituais, até a mente. Aqui são os corpos de expressão ou de expressões da alma, do espírito humano. E o que ele está fazendo? Já que ela está no centro da consciência individual, que é a mente consciente. Modelando o quê? O pensamento, que é a capacidade criativa, a frequência que vai se manifestar, e fundamentando a emoção que vai qualificar o pensamento, que vai ser transportado para a ação. Para depois, então, pensamento, frequência, estrada, emoção ou sentimento, o conteúdo a ser encarnado, vai manifestar-se no cenário do mundo material, para ajudar ou desajudar, dependendo do seu teor vibracional, da emoção e frequencial do pensamento. Mais uma vez, pensamentos são frequências, são estradas, dão forma. Sentimentos, emoções dão vida. Palavra mentalizada ou verbalizada, movimento. Atitude, direção. O corpo físico é somente uma entidade transitória constituída pelo turbilhão de elétrons agregados pelo molde perispiritual e sob o comando da consciência espiritual. E a medicina, estudando só o físico, não vai entender, às vezes, nem essa entidade transitória, que tem mais de 380 dimensões, não vai entender o turbilhão de elétrons que agora está sendo entendido, principalmente o Dr. Nasser falando que a vida biológica vive dos fótons. É luz para gerar, nutrir, organizar e manter. Nem os agregados do molde perispiritual, às vezes não leem o patrimônio que Hernando Guimarães Andrade deixou aí, falando do modelo organizador biológico, do molde perispiritual, desta forma que compõe a forma física, e ainda sob o comando da consciência espiritual, que às vezes não admite mesmo, morreu, acabou, e tudo mais. E é um número muito considerável que não estuda, não acredita, sequer admite a possibilidade. Menos de 3% já admite, estuda e faz verdadeiros prodígios por conhecer o ser integral que já estudávamos desde Atlântida. Fizemos um monte de besteira por lá, mas no Egito já começamos a respeitar a vida com outro sentimento por ter dizimado as próprias vidas, os próprios corpos, porque pensam que foi afundada, que ela retornará, vai emergir, foi desintegrada toda aquela região, aquele arquipélago de ilhas, que era um mini continente. Foi dizimado como se dizimou os dinossauros. Quer fazer besteira? Então aqui não é o lugar. Ainda são raros os médicos que se devotam às pesquisas do mundo oculto, interessados em conhecer realmente a complexa maquinaria imortal do perispírito, que é a base
dos desejos humanos e das operações mentais. E aqui nós está falando só desse perispírito como corpus de expressão da mente ao modelo organizador biológico, ou do corpo mental ao modelo organizador biológico. Não estamos falando do perispírito como corpus de evolução no ser imortal, que é o mental, emocional superior, e subúrdico e o átmico. Então ainda são raros os médicos, um Dr. Jonas, uma doutora Mayra, um Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um Paulo César Frutuoso e vários outros no meio espírita e espiritualista que se devotam às pesquisas, desse mundo oculto que na realidade gera, nutre, organiza e mantém o mundo visível. E estão interessados em conhecer realmente a complexa maquinária imortal do perispírito, porque ela vai imortalizando, porque o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação. Se eu não vacilar, ela imortaliza, principalmente já estão imortalizados os corpos de evolução, esses não morrem jamais. Mas do mental para baixo, o mental pode deformar e os demais podem morrer, ser dizimados, à semelhança do que acontecera com o físico, segundo a morte. Então, essa complexa maquinaria que tende à imortalização, que é o perispírito, que é a base dos desejos, corpos dos desejos, emocional, dos instintos, sensações, vital e etc. Então, só aqui, mental, desejos, emocional. Entre o emocional e o dos instintos, o corpo das sensações. Instintos, vitalidade e a parte genésica, criadora, e ainda o Kundalini. Então, 7 corpos só de expressão. Vamos de novo? Mental, 1. Dos desejos, 2. Emocional, 3. Sensações, 4. Dos instintos, 5. Corpo vital, 6º. Genésico, 7º. 7 chakras. Só daqui para baixo. E ainda temos o Kundalini, que é a nossa conexão com a natureza. Então, feito isso, estudar essa complexa maquinaria para tratar o ser integral, principalmente tratar a causa para desaparecer os efeitos, como Hipócrates fazia, e eu fico até imaginando, até vou falar aqui pertinho de você não conta para ninguém. Pensam alguns desavisados que Hipócrates, por mais respeito que temos a ele, que ele é o pai da medicina. Nós estudávamos medicina há 8, 12 mil anos atrás no Egito. E ele esteve por lá. Ele pode ser o pai da medicina moderna que foi pervertida. Porque lá ele se ralou, fez jus a isso. Mas em si ele não é o pai da medicina, porque já estudávamos medicina nos últimos 12 mil anos, mais intensamente, 8 mil anos, de 8 mil anos para cá. Hipócrates é 2.400 anos. Então, por mais respeito que temos a Jesus, o Cristo que governa o nosso planeta, ele não é o governador do sistema solar. Emmanuel, obra a caminho da luz. Então, por mais respeito que temos a Hipócrates, que chegou à conclusão que a cura está no indivíduo, que seu alimento seja seu único medicamento. E se assim resgatar essa informação, sara, porque já traz em si a solução. E o problema também. É o perispírito que realmente sustenta o organismo físico e o modela desde a sua primeira aglutinação celular.
a sua influência é fundamental na carne, pois é ele, em essência, que tanto organiza como desorganiza as células orgânicas. Então é o perispírito que é a forma, que vai compor a forma. Eu estou com um problemão numa mensagem, mas eu creio que a gente vai deixar assim. Então, o pensamento desorganiza e a emoção desorganiza a forma que compõe a forma. Só que antigamente no forma a gente usava o acento circunflexo e agora caiu. Se a pessoa não estiver atenta, vai desorganizar a forma que compõe a forma. Vai ficar meio estranho, eu vou ter que mudar para molde perispiritual para evitar esse desconforto. Então é o perispírito que realmente sustenta o organismo físico, porque é a forma que vai compor a forma e o vai modelar desde a sua primeira aglutinação celular no mundo físico, e ele é feito de células de energia, segundo Joana de Ângeles, nesse mundo psíquico. E cada célula de energia, como forma, vai agregar nela para compor a forma do lado de cá. E, inclusive, muitos desavisados também pensam que o espírito se miniaturiza, chega ao grau de miniaturização para encarnar. Uma célula no corpo físico, houve a fecundação, somente uma célula do perispírito liga-se àquela. A forma está ali, a forma está ali. Vai compor agora a duplicação para duas, outra forma chega-se. Dupla. Agora de 2 para 4, mais 2, mais 4, mais 8. É assim, ele vai ligando célula a célula. E a consciência está participando, ela está gestando o seu próprio universo. Ela não está alheia, dependendo da evolução do espírito. O espírito pode ficar num estado de dormência no sentido de não interferir no processo, já que não sabe fazê-lo. Mas se ele sabe, às vezes o espírito sozinho, segundo André Luiz, gerencia a sua encarnação e às vezes nem precisa do processo gestatório. Ele faz por si mesmo o corpo, conforme colocamos na página 145 de nosso primeiro livro. Então ele pode gerenciar sozinho a sua encarnação, necessitando da barriga da mãe, da participação do pai, ou ele pode sozinho criar o material genético do óvulo, do espermatozoide, porque ele é macho e fêmea, entre aspas, ele não tem sexo e tem as duas polaridades, traz em si mesmo esta genética, ele é herdeiro de si próprio, então ele pode fazer isso sozinho, ou pode escolher o espermatozoide, o óvulo, uma barriga, um ambiente, um casal, harmonia, mas ele ainda está na gerência total da encarnação. Os outros ficam à distância, então ele não miniaturizou-se, nem perispiritualmente, muito menos a consciência para fazê-lo, porque é o espírito que compõe o corpo, não é a alma. Ela participa desta composição. Quem está fazendo o corpo para que a alma encarne e aprenda a gerenciá-lo é o espírito, segundo Kardec. É ele que fez o corpo. A alma está usando esse veículo para o futuro compreender o que é, para cuidar desse patrimônio, cuidar desse negócio do pai dela, que é o espírito, fazer somente a vontade dele para promover as ovelhas que aqui estão, para que ele evolua até se confundir com o molde que o gestou. E esse molde evoluir até a completa fusão com o espírito que o criou. Então é o perispírito que realmente sustenta o organismo físico e o modela desde a sua primeira aglutinação molecular. Isso mesmo antes da parte biológica, porque nesse padrão dos corpos de evolução no espírito,
A mente é uma emanação do espírito, traz os padrões para o mundo mental, e na velocidade da luz, segundo Kardec, questão 187 do Livro dos Espíritos, do orbe planetário onde vai encarnar, assimila os elementos correspondentes para formar a forma, com os elementos do contexto, para compor a forma, o corpo biológico. E a partir daí, a alma participando atentamente de tudo isso, ela já pode nascer com um cabedal bastante expansivo, de acordo com as suas vivências em outros cenários, obedecendo, e agora vem para aprender a comandar tudo isso. Isso feito, a sua influência é fundamental na carne, na formação, na manutenção, na prevenção, na cura e tudo, pois é ele, em essência, que tanto organiza, se nobre os pensamentos, se harmoniosos as emoções e sentimentos, como vai desorganizar, se desregrados ou descoordenados os pensamentos, perturbadas as emoções, as células orgânicas. Então ele é o modelo, o molde ou a forma que vai gerar, nutrir, organizar e manter a vida. Mas segundo os pensamentos dissonantes da alma, porque o espírito não faria isso por si, ou de suas vivências que vai manifestar por intermédio dele, do inconsciente, do subconsciente, é que vai melhor organizá-lo, promovê-lo ou desorganizá-lo segundo as experiências, a sua capacitação e o que o contexto vai lhe ofertar, como elementos de aprimoramento ou como elementos de perversão, de perturbação. Não basta, pois, que a ciência do mundo analise unicamente os elementos químicos que compõem a substância material do organismo físico, e ainda faz isso muito superficialmente. Já é tempo de auscultar, de ouvir, de pesquisar, de examinar e conhecer também a contextura do perispírito, avaliando-lhe o peso, a densidade e o energismo etéreo astral que dele emana e interpenetra o edifício atômico de carne. Interpenetrar é quando você olha assim, você vê o perispírito entrando dentro do corpo e ao mesmo tempo você vê o corpo penetrando nele. Interpretar é dupla via. Então não basta, pois, que a ciência do mundo analise unicamente os elementos químicos que compõem a substância material do organismo físico e se limitar aos vírus, bactérias, micróbios, etc., etc. E puramente as células e tudo mais. Já é tempo de auscultar e conhecer, aqui com psicoscópico já daria, ou com a própria intuição, com os próprios valores morais, com a transfusão de alma. E conhecer também a contextura perispiritual. O meu perispírito vai conversar com o seu perispírito. Então, avaliando-lhe o peso, no caso do espírito Kate King, materializado, ele pesava 21 gramas. Ali o perispírito dela materializado pesava 21 gramas. Então vai avaliar o seu peso, dependendo da evolução do ser, pode pesar às vezes quase tanto do próprio corpo. A densidade, de acordo com a sua evolução moral, e o energismo, tanto da parte do modelo organizador biológico, que é a parte etérica, a parte vital, quanto a parte emocional e sequência até o mundo mental, que dele emana, vai emanar e interpenetrar o edifício atômico do corpo de carne. Então,
Então, desde a estruturação dos átomos, moléculas, células, todos os elementos para a compreensão mais vasta, tanto do ser como um todo, ser físico, perispirítico, a alma que está animando a sua consciência, a sua totalidade, para a eficiência maior e a cura real dos indivíduos que os coordenam. Ou que os animam sem conhecer mais amplamente. Daí o fato de as emissões de tristeza, de ódio, de cólera ou de revolta que dimanam de sua rede bioelétrica. A eletricidade do corpo ele é feito basicamente de elétrons, então é essa eletricidade animal. Então a tristeza, ódio, cólera, revolta vai dimanar dessa rede bioelétrica, da eletricidade animal do corpo, perturbarem a organização física, mesmo estando lá no modelo organizador biológico, com essas emoções desgovernadas, enquanto aquelas emoções vão perturbar, enquanto outra emoção agora nobre, a alegria, a mansuetude, que é a suavidade, a doçura, o amor ou a resignação favorecem o seu equilíbrio energético. Quer remédio mais perfeito do que esse? Na cura de qualquer doença? Então, quer adoecer? Fique triste. Odeie. Encolere-se. A palavra não é bem essa. Fique colérico. Irrite-se. Revolta-se. E com isso você vai desorganizar a rede bioelétrica e adoecer o seu corpo. Agora, quer curar-se ou prevenir para não adoecer? Porque isso vai perturbar a organização física, o que nós falamos antes. Agora, quer curar-se? Alegria de viver, gratidão pela vida, mansuetude, amor incondicional, resignar-se na ação, que vai favorecer o equilíbrio energético do molde da forma que compõe e organiza a forma. Então é simples, não se compra em farmácia a alegria. Ela abre os espaços psicobiofísicos, morais e espirituais para que entrem os elementos que nós estamos visualizando, desejando, almejando. A mansuetude vai criar a ambiência pacífica, o amor sem condição. A resignação, não me revolto com a situação, resignar-se é entender a situação e trabalhar para modificá-la, sem revolta. Por isso, resignar-se na ação. Isso vai favorecer o seu equilíbrio energético e equilibrou a forma sara. Então, a guerra sistemática do cientista terrícola contra o mundo microbiano não se fundamenta num senso inteligente, pois, se o corpo físico, conforme se diz a ciência, é um aglomerado de micróbios, vírus e energias movendo-se superativas para manter a vida e a estruturação orgânica da carne, a violência, a destruição deliberada e incessante contra o mundo infinitesimal só tende a alterar a harmonia do cosmos humano e favorecer o círculo vicioso de enfermidades estranhas, em que as velhas moléstias que são combatidas surgem novamente com nova roupagem acadêmica. Muda-se o nome da doença. A bactéria que foi agredida com o mais potente antibiótico, ela ressurge.
e volta com outro nome. Eles vão classificar com outro nome, que é mais violenta e com outras circunstâncias comportamentais. O corpo físico é constituído de vírus, ultravírus, micróbios, vermes. Mais de 90% de sua massa. Ele é feito de células humanas, menos de 10%. E sustentado por esses seres. Agredi-los é gerar doenças. Matá-los é criar novas doenças. Então, a guerra sistemática do cientista terrícola contra o mundo microbiano não se fundamenta num senso inteligente, pois deveríamos fortalecer o corpo para ele combater e não destruir os elementos. Então, se o corpo físico, conforme diz a ciência, ele já reconhece que ele é um aglomerado de micróbios, vírus, não chegou como ramatis, bactérias, vermes e micróbios, mas já chegaram lá, porque só no sistema digestivo, 76 sextilhões de bactérias a cada 24 horas. E também de energias movendo, porque reconhece agora os fótons, os elétrons, movendo superativas, porque os fótons são entidades vivas, os elétrons são aglomerados de forças vivas, para manter a vida e a estruturação orgânica da carne. Eles estão vendo que esses seres estão ali e desorganizá-los a gerar novas enfermidades. E insistem. E vocês vão ver aulas lá para frente. Combate essa doença, gera aquela outra e tudo mais. Vocês vão ver lá na frente ele falar isso. E ainda mais do que isso, vai falar que eu estou com a deficiência de um elemento no corpo, uma vitamina X, um mineral Y. Enquanto houver o morbo deletério no molde perispiritual, eu posso repor o ferro ou estar com ele em excesso. Enquanto não houver a mudança da causa, não reorganiza aqui. Você pode tomar o suplemento que quiser. Está deficiente porque a deficiência está no moral, no psíquico e emocional do ser. O dia que ele se organiza ou reordena-se perante as leis, os elementos físicos se equilibram. Então é um aglomerado de micróbios, vírus e energias. Aqui já falei na estruturação da parte orgânica. Então a violência contra eles, a destruição deliberada deles e essa incessante contra esse mundo infinitesimal só tende a alterar a harmonia do cosmos humano e favorecer o ciclo vicioso. Pensa que matou tal bactéria, tal vírus, micróbio ou verme, ele ressurge com um novo comportamento. E vai surgir então enfermidades estranhas que não existiam antes, que a cada dia, quanto mais se criam remédios imunizantes, mais doenças aparecem. E que as velhas moléstias, que são combatidas hoje, surgem novamente com nova roupagem, segundo a classificação acadêmica. O micróbio, o vírus ou ultravírus são a base, os elementos imprescindíveis ou a verdadeira substância viva de que o espírito necessita e se utiliza a fim de poder configurar-se à luz do mundo material, para que ele possa manifestar por aqui com seus corpos de expressão. Então, o micróbio, o vírus ou ultravírus. Quando falamos de vírus, há algo mais físico, aqui já praticamente psíquico. São a base, os elementos imprescindíveis que sustentam o organismo físico, ou a verdadeira substância viva,
composta por eles, de que o espírito necessita necessita e se utiliza deles a fim de poder configurar-se, materializar os seus corpos por aqui, à luz do mundo material, das leis que regem esse mundo material. Lembra? As vidas menores compõem a vida maior. Então, essas vidas infinitesimais compõem o corpo como um todo, como um ser vivo, uma entidade que é a soma de seres incontáveis. Quando o laboratorista já não consegue identificar determinado vírus ou germe demasiadamente sutil, que ele não consegue ver com a instrumentação física, que lhe foge à acuidade, à sua capacidade de perceber estímulos dos sentidos, a sua visão, a sua audição, o seu tato, até o olfato, que vai permitir que ele analise aquele elemento, aquele tecido, às vezes pelo cheiro do tecido, dependendo dessa acuidade, pela visão que ele pode ver além da forma física, a audição, às vezes até auscultar a consciência do pequenino, que vai fugir a essa acuidade física a qual atribui a moléstia traiçoeira, enganosa, cruel. Que ela está ali, mas ele não consegue visualizar. Então é porque o seu aparelho material já ficou aquém das forças ocultas criadoras e não está em condições de prestar o serviço que ele se quer, que dele se quer exigir, do instrumento, do microscópio, seja lá o que for que está se utilizando, ou até da sua própria maquinária psicobiofísica. Então, quando o laboratorista já não consegue, ele como ser, como instrumento de pesquisa ele próprio e os seus aparelhos, identificar determinado vírus, que já está mais para ultravírus, um vírus psíquico, ou vibrião psíquico, ou germe demasiadamente sutil, tão ínfimo e na sua estrutura tão sutil, energeticamente falando, que ele foge à acuidade, à sua capacidade de perceber, por intermédio dos mínimos estímulos dos seus sentidos, da vida física, essa acuidade física que vai dar os seus 5 sentidos, e ao qual atribui moléstia enganosa, traiçoeira, insidiosa. Esse vírus está causando essa moléstia, mas ele não está registrando. Então, lá no exame pode dar negativo. Então, é porque o seu aparelho material já ficou aquém das forças ocultas criadoras, desses elementais primários. Ele não consegue, mesmo eles estando materializados no físico, registrar por tão sutil que está aparecendo. E não está em condição de prestar um serviço que dele se quer exigir. Então o médico pede o exame, ele vai dar um resultado que não condiz com o que o médico está vendo, como nós presenciamos isso com o Dr. Dirceu, ortopedista em Três Lagoas. O radiologista deu o laudo e falou que em nossa coluna não tinha nada. E o Dirceu falou, como não tem nada se eu estou vendo que tem? Fez a ressonância e provou o que ele estava vendo. O desgaste, a degenerescência óssea generalizada. E após a reprogramação, a reconstrução óssea, fez-se outra ressonância. E a inabilidade, a inacuidade do radiologista falou que estava tudo igual e não mudou coisa alguma, sendo que reitor de universidade, o próprio Dr. Dirceu, falou, eu estou vendo o ganho de massa. Como que não há? Então, com preguiça de fazer um lado, com a falta dessa acuidade de
examinar as minúcias entre uma coisa e outra, acaba o recorta e cola, ou copia e cola, e por falta de responsabilidade também. Então, o caldo de cultura filtrado pela vela de porcelana e depois inoculado à cobaia, e que ainda manifesta virulência capaz de enfermar em novo experimento, não constitui o êxito definitivo na pesquisa exata da doença, só porque lhe foi atribuída a presença de qualquer vírus ou ultravírus filtrável. Então, lembra lá do vírus filtrável? Então, o caldo de cultura é quando eu ponho um reagente ou eu coloco certos elementos para fazer essa cultura, para fazer a filtragem, o isolamento do vírus, o material que eu vou usar. Então, esse caldo de cultura, eu vou filtrar pela vela de porcelana que vocês viram. Então, o que não passar por ela, depois de que sobrou lá os vírus, os micróbios e tal, agora eu vou inocular isso a uma cobaia. Vocês viram lá o coelhinho da Índia. A gente chama de preá também. E que ainda manifesta virulência. Está ali, aparentemente morto, mas mesmo naquela condição, em estado de dormência, ele manifesta virulência capaz de enfermar um novo experimento, quer dizer, um novo corpo, lá na cobaia, por exemplo. Só que ele não constitui o êxito definitivo na pesquisa exata da doença, porque não vai manifestar de forma exata, mesmo assim estando. Só porque lhe foi atribuído a presença de qualquer vírus nesse caldo, nessa filtragem, que foi filtrado. Isso não quer dizer que naquele outro organismo ele pode causar enfermidade semelhante que ele estava causando no de cá, dependendo do ambiente que encontrar por lá, já que ele não é o agressor, mas sim o agredido. Na verdade, trata-se sempre de um agente vivo, não temos dúvida disso. O materializador da moléstia. Naquele corpo, naquele ambiente, naquele local, ele materializou a doença, que é, em suma, a prova que a vida maior, vida com V maiúsculo, é o produto exato da aglomeração das vidas menores. Então, ele está provando isso. Então, na verdade, trata-se sempre de um agente vivo. Filtrou. Está ali o vírus, o bacilo, o materializador daquela moléstia. Está aqui, identificou. Que é, em suma, em resumo, em síntese, a prova. Ele está mostrando que ele é a prova que a vida maior, a vida do corpo, que é a vida maior, é o produto exato da aglomeração das vidas menores. Então, o máximo que eles encontrou foi isso. Ele faz parte daquele corpo, não é o causador, em termos normais, da enfermidade, mas deu as condições de agressão, de várias situações que vocês viram lá, ódio, ciúme, tudo aquilo. Agora, ele materializou por conta da agressão, mas em si ele faz parte desse organismo maior. Ele não está ali para destruir, está ali para sustentar. Mas no ambiente agressivo, ele se rebela e gera a enfermidade X ou Y, que é o produto da sua rebeldia, reagindo contra o ambiente. É indiferente que o classifiquem de miasma, elemental primário, energia, bacilo, vírus ou ultravírus. Ainda ocultos esses elementos aos sentidos humanos. O que menos importa, vamos chamá-lo de miasma, de elemental primário, de energia, de bacilo, que é um tipo de bactérias, de vírus ou ultravírus, ainda ocultos aos sentidos humanos. Isso é o que menos importa, pois eles
atuam e formam a base fundamental da doença exatamente no mundo psíquico-mental que desorganizou-se. Pensamento, sentimento, que a ciência esquece de investigar. Então é indiferente que o classifiquem, já que ele foi reconhecido, é um agente vivo, é o materializador da moléstia, e que a vida maior é o produto das vidas menores. Então, classificá-lo de miasma, elemental primário, energia, bacilo, vírus ou ultravírus, ainda oculto aos sentidos humanos, não é isso que vai fazer a diferença. Pois eles atuam e formam a base fundamental da doença exatamente no mundo psíquico mental, pensamento e emoção. Aqui que ele foi perturbado, que ele foi transformado de energia criadora em destruidora, que a ciência esquece de investigar esta causa. Cessando a causa, desaparece o efeito. Não precisaria remédio algum, é só harmonizar a ambiência e a saúde é restabelecida. Em consequência, no caso do câncer, é muito importante que, além da preocupação exclusiva de ser isolado um vírus responsável pela doença, se examine também, eu vou aqui, no caso especial do câncer. Não falou especial, eu ponho por minha conta. Em consequência, no caso especial do câncer, é importante que, além da preocupação exclusiva de ser isolado um vírus responsável pela doença, que nunca foi isolado, se examine também qual a base ou o agente oculto da alma que nutre a manifestação virulenta dessas energias microcósmicas, vivas e criadoras, que depois de alteradas enfermam o homem porque se transformaram em destruidoras por conta da mentira, da maldade, da calúnia, maledicência, etc., que vocês já sabem. Então, o que precisa ser estudado é isso, então, principalmente no câncer, mas isso vale para todas as doenças. Então, em consequência disso que nós vimos aqui atrás, que é indiferente chamá-lo disso ou daquilo, isso é o que menos importa, importa saber que ele nasceu no mundo psíquico mental, pensamento e emoção. Magia mental, magia verbal, magia antifraterna, bruxaria, magia negra. Nasceu lá, na fofoca, na calúnia, em tudo que vocês já ouviram. Então, em consequência, além daquilo lá, no caso do câncer é muito importante ou importantíssimo que, além da preocupação exclusiva de ser isolado um vírus responsável pela doença, porque pode até colocar a culpa em algum, mas ele não é físico, se examine também qual a base, se é a fofoca, se é a maldade, se é a maledicência, se é o ódio, se é a mágoa, se é o ressentimento, ou agente oculto na alma humana, esse agente oculto, não importa se chamamos esse agente oculto, está aqui de miasma, de elemental primário, de energia, de bacilo, de vírus, de ultravírus, de larvas mentais e etc. Isso é o que menos importa. Importa saber que ele está sendo alimentado na alma humana por uma emoção, por um sentimento, por um pensamento qualquer, que está nutrindo essa manifestação virulenta dessas energias, sejam chamadas de miasma, vírus, ultravírus, micróbios, vermes, essas vidas microcósmicas que estão vivas e criadoras que, depois de alteradas por esses sentimentos, por esses miasmas, etc., ou por esses comportamentos, agora vai enfermar o homem. Então, a maldade, a mentira, vai transformar-se em miasmas, no elemental primário desvirtuado, e energia em desalinho, em bactérias desordenadas,
em vírus fora do prumo, em ultravírus, em desarmonia, em dissonância com as leis de harmonia e de equilíbrio. Então fica aí mais esta reflexão. Para mim não doeu nada em vocês. Cansaram? Agora, cenas dos próximos capítulos. Então, a profilaxia, parte 2. Qual a primeira pergunta? Quais serão os estados mórbidos da alma, que é o ódio, fofoca, maledicência, maldade, etc., que mais facilmente pode irritar essas energias, movimentá-las, desordená-las, invertendo a sua ação fecundante, criadora, para a investida destruidora. Então, o que eu preciso mudar para sanar a situação? Outra pergunta, dentro da mesma pergunta. De que modo a alma atrai e modifica essas forças e as associa morbosamente à sua organização psicofísica, sendo depois obrigada a expurgar os resíduos deletérios pela carne, resíduos da mágoa, da mentira, da maldade, de tudo isso, sobre padecimentos que só termina no túmulo, e nós já vimos que não termina no túmulo. Se não mudou, se não fez o trabalho até drenar o último pontinho, sofreremos as consequências após a morte e ainda podemos voltar noutra etapa, doentinhos ainda. Por isso, no caso das enfermidades humanas em que dominam a causa espiritual, pouco adianta identificar-se unicamente o meio desordenado que está acontecendo, o vírus que está naquele meio desordenado, pela maldade, pela calúnia, por isso ou aquilo, se o médico admitir isso. Mas ali ele vai encontrar um meio físico que está perturbado, o elemento X que aparece mais naquele meio, ou o agente responsável pela materialização mórbida e pelo efeito patológico. Então isso aí é o que menos importa, é isso. Então pouco adianta identificar tudo isso. Não há dúvida, entretanto, de que os cientistas terrenos ainda hão de isolar ou identificar o agente patogênico do câncer quando, devido à maior sensibilidade, à acuidade, ele transcender o mundo físico do seu aparelhamento futuro, que não será o microscópico eletrônico, mas sim o psicoscópico, e domínio das forças ocultas, porque ele vai vir algo que é intangível, que é infiltrável hoje, também puderem atuar no limiar do astral. Limiar do astral é o modelo organizador biológico, que é o começo, o início do corpo astral. Então, terminou o físico, ele vai estudar pelo menos o modelo organizador biológico, onde realmente estagia o elemental cancerígeno, onde ele atingiu o seu grau máximo de materialização. Mas, em realidade, ele vai estar lá no mundo mental e emocional, porque é de lá que vem a perturbação de fato. Mas vendo a forma desorganizada, já sabe que consertando a forma, vai perceber que cientistas e médicos oncologistas já identificaram que a cura do câncer, 92% da cura depende do auto-perdão, do auto-amor. E quando eu me perdoo, é necessário, na sequência, perdoar o outro. Quando eu me amo, é necessário, na sequência, amar o outro. O musicista japonês começou declarando amor para suas células cancerígenas, amor para sua família, para os seus vizinhos, seus amigos, sua cidade, seu estado, seu país, seu planeta. E sarou. Então fica aí a dica
da nossa próxima etapa. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.